Muito bom dia! Então, novamente, vamos dar início aqui hoje ao nosso encontro. Hoje é um tema, vamos dizer assim, um pouco delicado. Um pouco delicado. Ontem eu tava, o que será que eu vou falar para elas? E aí me atrevi a falar assim: Deus, o que o senhor quer que eu fale para elas? Me atrevi a falar isso para Deus. Deus pegou e me respondeu assim: mansidão. Eu, oi? Aí eu, tipo, né? Deixa eu confirmar sobre isso. Mansidão. Aí eu falei, Deus, mas será que eu sei falar sobre isso, né? Ainda brinquei, mandei mensagem pra Ju, eu tava falando com ela. E aí eu falei, Deus falou pra mim falar sobre mansidão. Será que eu sei? É, hoje a gente vai falar sobre mansidão. Enquanto eu tava montando ali algumas coisas que eu queria dizer pra vocês, eu fui apanhando, tá? Eu não vou falar que não. Eu fui apanhando em alguns momentos, em alguns trechos ali. E aí hoje o nosso tema é esse, tá? Como a gente vai. A mansidão, né, que eu vou dizer para vocês, a gente vai acessar algo que não é um conceito, mas sim uma frequência. Uma mulher mansa não é aquela que se cala por medo, é aquela que sabe o poder que tem. E mesmo assim, sabendo o poder que tem, escolhe ficar em silêncio quando a alma está firme. A mansidão é herança das mulheres sábias. E hoje eu vou fazer vocês lembrarem disso. Quero que vocês escrevam ali para mim no chat. Se vocês pudessem receber algo hoje, o que a sua alma mais precisa, em uma palavra, o que a sua alma mais precisa? Você quer A mansidão é a herança das mulheres sábias. E hoje você vai se lembrar disso. Então escrevam lá para mim, sabedoria. O que mais que a sua alma hoje precisa? Escreve lá, em uma palavra. Por isso eu vou ligar uma musiquinha para a gente fazer o nosso centramento. Hoje está do babado aqui, para quem está chegando agora. Receber, saber receber, tranquilidade. O quanto a gente não sabe receber, né? Não sabe receber um cuidado, um amor, um carinho. Tem vezes que a gente não sabe nem agradecer, né? Porque é tão surpreendido com o receber. O que mais que a sua alma precisa hoje? Nos ensinaram que a mansidão era uma fragilidade, era uma pessoa muito fraca. E essa mansidão, ela foi construída em nós, como que se fosse para calar um feminino divino. Eu fui escrevendo, gente, isso, fui buscando, né, o que eu queria dizer para vocês. E aí eu fui apanhando mesmo, porque a mansidão era vista como fragilidade. Ela foi passada como fragilidade. Ah, você não pode se mostrar frágil, vulnerável. Mulher tem que ser forte. Só que nisso a gente cala o feminino dentro da gente. Aquele feminino que é divino. A mulher mansa, ela não é fraca, ela é soberana. E na visão sistêmica, isso é a verdadeira força. É a força que respeita a ordem. E aonde há ordem, gente? A calma.
Lembra do fluxo, da ordem, quem veio antes, a gente que veio depois. Isso é a ordem. E aonde há a ordem, vocês podem pegar pela casa de vocês. Quando tá tudo bagunçado, parece que tá um caos. Não tá acontecendo nada, mas a casa tá bagunçada. Se a casa tá em ordem, e eu já falava que tem coisas que não devem ser ditas. Se a casa tá em ordem, parece que tá tudo em paz, tá tudo em calma, tá tudo tranquilo. A mulher que se conhece, a mulher que honra a sua origem, ela ocupa o seu lugar e ela não grita. Ela vibra e o mundo responde. Uau, uau. Então agora eu quero que vocês fechem os olhos para a gente fazer o nosso centramento. Respirem com tranquilidade. Vão se esvaziando de vocês mesmas. Respirem mais uma vez. E eu quero que vocês visualizem a mãe de vocês, a sua mãe. E olhando para sua mãe, diga com a sua alma: Mãe, eu te vejo. Eu sei que você fez o melhor que podia, mas agora eu deixo com você o que é seu e sigo leve, em paz, para o meu destino. Entrega isso para ela. Entrega porque ela é forte, ela é maior, nós somos pequenos. Então entrega para ela. Agora eu sigo em paz para o meu destino. Podem voltando para agora. Eu queria que vocês tivessem a ideia de uma mulher mansa. Mas antes de eu falar da mulher mansa, eu vou falar da mulher que endurece. Aonde vem a origem dessa dureza nossa? A mulher que endurece, ela não é fria, ela está apenas ferida. E muitas das vezes, a dor não é nossa. Ela vem de uma avó calada, da nossa mãe que não foi vista. É como se ela vestisse uma armadura. Ela entrasse dentro daquela armadura e aquilo começou a fazer parte dela. Para ela se proteger dos bombardeios, das flechas, né, da dor, aquela armadura grudou na pele dela, como que se tivesse virado uma identidade. Só que ela esquece que se ela se proteger demais, em excesso, e for colocando mais armadura, ela fica presa. Ela fica dentro de uma própria prisão. Ela fica ali. Ou alguém com, imagina, aquelas roupas de cavaleiros mesmo, de ferro. Imagina que você colocou uma roupa daquela, uma vestimenta, né? Não sei se é roupa. Imagina que você colocou aquela roupa. É fácil andar com aquilo lá? Eu acredito que não. É fácil cuidar da casa? Imagina, gente, varrer a casa rígida daquele jeito, dura, limpar, ter que pegar alguma coisa no chão. Só que a gente não tá falando agora da roupa do cavaleiro. A gente tá falando das nossas cascas.
para se proteger, a gente fica tão rígida que até para baixar e pegar um brinquedo no chão a gente reclama. Até para isso. Só que a gente colocou essa armadura para a gente se proteger. É uma tentativa de proteção. Porque a gente pode ter apanhado demais, nossa mãe pode ter apanhado demais. Apanhado ou figurativo, né? Não quer dizer que ela seja uma violência mesmo, mas apanhado da vida, né? Quantas decepções, quanta amargura, quantos nãos. E para ela se proteger daquilo, ela foi criando isso. E para nos proteger com amor, ela também foi passando essa armadura pra gente. Quando a gente, quando a gente usa a mansidão como uma inteligência, né? Uma inteligência espiritual. É a mesma coisa que a gente transmutar a dor, mas sem devolver. E a mansidão, ela é fruto de confiança. Quem sabe exatamente quem é, está em paz. E não precisa reagir. Ou, uau. Por isso que eu sempre falo para vocês. Saber exatamente quem vocês são. E sabendo quem vocês são, seus valores, você vai dizer: eu não preciso reagir. E mansidão é o campo do Espírito Santo. É a sabedoria aplicada com doçura. Quem disse que precisava de sabedoria ali? Pronto. A mansidão é o campo do Espírito Santo. É aplicado com doçura. Então, se eu tô com aquela armadura de ferro, eu consigo passar uma imagem doce? Será que o Espírito Santo ia querer morar num corpo todo rígido desse? Eu não sei o de vocês, mas o meu diz assim: Deus me livre. Ou num campo bonito. Imagine que vocês colocam um vestido fluido, com leveza. Acho que ele vai ficar mais feliz. A mulher mansa, ela não é aquela mulher domesticada. Ela é selada pelo espírito. Um espírito brando, amável, que sabe demonstrar amor também. Por isso que muitos de nós não conseguimos nem receber. Porque a gente está com tanta armadura que alguém vai te entregar um buquê de flor, você não consegue nem se esticar direito para receber. Lembra da roupa? Dura. Vai receber um elogio e a pessoa fala: Nossa, essa roupa tá bonita, né? Aí você vira para ela: Você não sabe quanto tá dura aqui, difícil de se mexer. E quando a gente tá nessa rigidez, nessa dureza, que nós mesmos nos colocamos nesse lugar, o dinheiro não vem. Por que que o dinheiro não vem? Porque o dinheiro, ele não entra em casa com guerra. A rigidez, gente, ela afasta o fluxo. Imagina então fluxo contínuo, um fluxo de vida. Vai ter um negócio rígido ali? Vai ter continuidade nesse fluxo? Não. A rigidez afasta o fluxo. E a mulher que não confia, ela controla. Só que a mulher que controla, rígida, ela não recebe. Ela sabe receber? E isso também, gente, vale para o amor. O amor, ele não cresce, ele não floresce em território hostil. Se a gente está brava, se a gente está reclamando o tempo todo, se a gente. E vocês sabem muito bem o que eu quero dizer com esse.
Como que a gente vai receber? Como? Como que a gente vai receber um elogio do marido, do nosso filho? A gente vai olhar com amor. Se a gente está preso nessa armadura, não vai. Então, é como se a gente tirasse hoje essa armadura de cavaleiro. Na época que eu comecei a me curar, a me tratar, algumas, aqui eu cheguei a comentar com algumas, em um dos exercícios, eu me vi abrindo um saco hoje, né? Na época era um saco de lixo, mas era um saco de lixo mais grosso. Mas hoje, sempre que eu vejo, é, sabe quando o IML vai recolher um corpo morto? Ele não põe num saco preto lá, para depois pôr numa caixa lá para levar dentro do carro? Era como se eu estivesse dentro daquele saco preto e abrisse um zíper, assim, ó. É como se eu saísse daquele saco, daquela armadura, sei lá. Quando eu fiz um exercício para, né? Eu vi essa cena. Eu realmente saindo de um saco preto de lixo, que agora eu vi que é um saco de necrotério. E eu saía pelada, assim, ó. E aí eu comecei a andar pela rua, livre da minha armadura, com leveza. Foi quando eu fui entendendo que eu não precisava estar o tempo todo na defensiva, que eu podia receber um cuidado, que eu podia receber um elogio, que eu podia receber um amor. Mas porque eu fui tão rígida comigo mesmo, né? A vida, eu me coloquei naquele lugar. E nós mesmos nos colocamos nesse lugar. Então, se a gente quer receber o amor, como que o amor vai entrar se eu tô com essa armadura? Como que o dinheiro vai entrar? Não vai entrar. Eu quero que vocês peguem agora uma folha, para quem conseguir anotar. E aí eu quero que vocês vão responder essa folha para mim três perguntas, três perguntinhas. E eu quero que vocês me respondam. Em qual áreas da minha vida eu endureci para sobreviver? Qual foi a área? Toda dor é uma sobrevivência. Lembra sempre. A segunda resposta, o que eu estava tentando proteger? A gente aprendeu, Rê, que o amor dói, machuca, que eu não posso confiar, né? Então eu me endureço. E para mim não sofrer com amor, eu me endureço. Eu coloco a roupa do cavaleiro. Não me decepcionar. Uhum. Antes de eu ser decepcionada, eu rejeito. Rejeito o amor também. E a última pergunta, o que poderia acontecer se eu escolhesse a mansidão a partir de agora? O que aconteceria com a vida de vocês? Se vocês resolvessem tirar a roupa de cavaleiro, se resolvesse abrir o saco do necrotério. Nossa, eu tava dentro de um saco de necrotério, gente. Agora que eu tomei conta. Foi de lá que eu saí. Foi de lá. Então, se eu sair, gente, de um saco de necrotério, vocês também podem sair. Sabe por quê? Porque eu só posso tirar vocês da onde eu já saí. E se eu estava lá, eu sei como é. E sei qual é a saída. Então, quem é perfeito faz escolhas perfeitas e não pode se decepcionar. E quem é perfeito? Aquele que era perfeito ainda foi crucificado, morto. A terceira pergunta é: o que poderia acontecer se eu escolhesse a mansidão agora? Que a vida ia mudar se eu fosse mais mansa no amor? Vou pegar ali o exemplo da Rê.
O que poderia acontecer? Ela disse que estava tentando se proteger para não se decepcionar. Mas e aí, se agora você tirasse essa armadura? O que poderia acontecer se você escolhesse a mansidão agora? A vida ficaria mais leve, as coisas iriam fluir. Agora me sinto no direito até de me decepcionar, me dou o direito de viver. Uhum. Se a gente não controla nem o sangue que corre nas nossas veias, vocês conseguem controlar isso dentro de vocês? O corpo é de vocês, a veia, o sangue, tudo é de vocês. Vocês conseguem controlar? Como que a gente quer ser tão rígida e controlar tudo à nossa volta? Controlar a nossa vida, controlar o ambiente, controlar a vida do marido, a vida do filho, ter controle, ter domínio sobre isso. Não tem como, gente. Não tem como. Se a gente fica nessa rigidez de ser perfeita, nossa, eu não posso, né, não ser perfeita. Cara, é muito pesado esse lugar. É muito pesado. Eu sei que é pesado. Mas um dia minha terapeuta falou: você consegue controlar o ar que entra e sai? Ah, por um período até você consegue. Mas aí você não consegue mais por um depois, não tem. E aí eu fiquei pensando, aí eu uso o exemplo agora do sangue. Porque se eu não controlo nem o sangue, gente, do meu próprio corpo, como eu vou querer controlar o outro, as coisas que acontecem? A chuva. Ai, hoje eu tinha que ir, tal coisa, tá chovendo. Eu vejo noivas que querem casar, né? Em lugar aberto. Aí choveu no dia do casamento. Era um risco. Assim como você tirar a armadura, é um risco. Você pode se decepcionar. Você pode. Como que é que a Rê falou ali? Mostrar que você não é perfeita. Mas você também pode receber amor. Você pode receber cuidado, ser cuidado. Eu aprendi que depois que eu voltei para o meu lugar, lembra que eu comecei a falar sobre a ordem? Depois que eu voltei para o meu lugar de esposa, o meu esposo voltou para o lugar de marido, e ali a gente equilibrou, equiparou, e aí, coisas que eu cobrava ele de fazer, ele começou a fazer automaticamente, sem eu pedir, porque eu voltei para o meu lugar e permiti que ele fosse para o lugar dele e permiti receber ajuda, receber cuidado, mas porque eu permiti. E às vezes a gente fica ali, sabe, na rigidez, que é tudo muito certo, muito. E as coisas não acontecem. Então, qual é a área da vida de vocês que vocês endureceram para sobreviver? Qual é a área? Aonde eu estava tentando me proteger? E o que mudaria? Com essas respostas, a gente vai fazer um exercício. Mas é um exercício de cura e de cura profunda. Não quero que vocês fechem os olhos. E eu quero que vocês levem a sua atenção, toda a sua atenção, para o centro do seu peito. E eu quero que do centro do seu peito você imagine uma luz ali. E essa luz é a luz da mansidão. E eu quero que vocês imaginem a casa, visualize a casa de vocês
O ambiente onde vocês vivem, trabalham, um campo calmo. Mas imagina vocês caminhando por esse lugar. E vocês andando por esse lugar, você vê uma versão sua antiga. Aquela versão de vocês que segurou tudo, que calou demais, que lutou demais. E essa versão de vocês, ela está exausta. Você olha para o rosto dela e você vê a canseira no olhar dela, o desânimo no rosto. Mas ela diz assim para você: eu estou pronta para ser acolhida. E aí vocês dizem assim, olhando para ela: eu vejo você. E obrigada por me proteger. Agora você pode descansar. Agora eu escolho a mansidão. É seguro ser livre. É seguro sair dessa armadura. É seguro sair desse saco de lixo. É seguro. E é seguro ser leve. E aí, dizendo isso ainda, vocês vão. Agora eu volto para o meu lugar. Sou apenas filha. E do meu lugar de filha, eu posso confiar na vida de novo. E aquela luz, ela vai se expandindo do seu peito. Eu quero que vocês vejam essa luz crescendo, 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 crescendo. E vocês estão em pé, inteira, firme, mansa, poderosa. Lembre que mansidão não é fraqueza. Então respira e traga essa nova versão sua de volta, aonde é seguro. A mansidão é a sabedoria. Vão voltando para aqui, devagarzinho, e vão ouvindo o que eu vou dizer. A mansidão é a sabedoria de não usar a força quando ela não é necessária. A mulher mansa, ela não desiste do mundo. Ela os transforma pelo exemplo. E escrevam aí no caderno de vocês, ou escrevam no chat, escrevam em algum lugar, porque escrever é ação. Eu solto a dureza que me fez sobreviver. E escolho a mansidão que me fará florescer. A escolha, senhoras, é de vocês. A escolha é se eu quero continuar aqui nesse lugar rígido, duro, seco, ou quero ir para um lugar abundante, onde eu sou leve, onde tem fluxo de vida, aonde o amor chega, aonde o dinheiro multiplica. A escolha, ela é toda de vocês. Por que que toda vez eu tenho que ser ríspida nas minhas respostas? Lembrem-se sempre que a melhor defesa é o ataque. E se você está atacando, é porque você está tentando se defender. Mas faça uma pergunta para você. Estou tentando me defender do quê? De quem? De que dor?
Porque às vezes a gente está atacando o nosso próprio filho. E ele não faz parte da nossa dor. A gente está atacando o marido. Que ele, coitado, nem sabe por quê. Porque a nossa mãe disse que não, que amar dói. Então, quero que vocês olhem para dentro hoje. Qual é a parte de mim que precisa ser mais mansa? O que eu vou fazer para que essa mansidão faça parte dos meus dias? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então, coloca ações. O dinheiro, ele é uma energia sensível. Ele ama a confiança, a gratidão, o fluxo, mas ele se assusta com o excesso de controle, com medo, com uma presa. Então, se eu quero dinheiro, gente, não tem como. A mulher dura bloqueia o fluxo, seja no amor, no dinheiro, na criatividade. E a mulher dura, ela tá muito mais no masculino. A mulher não recebe, ela resiste, ela não confia, ela se antecipa. Antes de qualquer coisa, eu já vou soltar os cachorros. Antes dele me falar qualquer coisa, ela não escuta, ela se defende. O amor não nasce num campo de guerra. Como é que o amor vai nascer ali? Ele floresce no terreno fértil, num terreno de entrega, de escuta e não de competição. Lembra que somos iguais? E talvez o que está te travando, seja a prosperidade, seja o que for, não é a sua estratégia. É a dureza com que você tenta merecer. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? A alma, ela se acalma quando o amor flui na ordem certa. E a mansidão, ela é a consequência natural da alma ordenada. E quando a gente está em paz, sabendo quem somos, qual é o meu lugar, a gente não precisa mais reagir. A reatividade é filha da desordem. A mansidão é filha da entrega. Quem está manso, né? Não está anestesiado, está inteiro e está centrado. Então, só vai acontecer a mansidão, gente, quando a gente estiver no nosso lugar. A, a gente endurece, né? Esse endurecimento, ele está ligado com alguma inversão de fluxo mesmo. A nossa alma, ela foi feita, principalmente a alma da mulher, para amar, para receber, para devolver esse amor. Mas quando isso é interrompido, imagina a água lá que foi interrompida, quando alguém foi excluído, quando alguém foi injustiçado no nosso sistema. A gente pega a bandeira, minha mãe foi injustiçada no amor. Eu vou lutar por isso. Levanta, pega a dor da bandeira e se arma e vai para a guerra.
põe a armadura e é assim que surge a dureza. É a gente tomar a dor de uma mãe, da nossa avó que sofreu. Respira e diz para vocês mesmos: hoje eu me abro para conhecer a mansidão. Essa mansidão como uma força divina que transforma a minha história e o meu destino. Se você for uma esposa, se você for uma mãe mais mansa, mais branda, como que vai ficar a sua casa, a energia da sua casa? Lembrem-se sempre que a mansidão, ela não é a ausência de força. Ela é uma força canalizada na direção do amor. E a mulher mansa não é fraca. É aquela que vestiu a armadura, atravessou várias batalhas internas, mas que já não precisa mais guerrear com o mundo. Porque ela sabe quem ela é, o lugar dela, o valor dela, e ela não precisa mais guerrear, e ela não precisa mais usar a armadura, a roupa. Ela tomar posse daquilo que ela conquistou até hoje. Então, escutem com ouvidos novos. A mansidão não é ausência de força. Lembram daquela passagem? A mulher sábia edifica o lar. Então, é a gente saber a hora de falar, a maneira de falar, a maneira de cobrar, mas desde que eu esteja centrada, sem a proteção. Porque se eu tô com a proteção, eu tô o tempo todo reativa ali. Eu acho que era isso, senhoras. Deixa eu ver se ficou alguma coisa assim que eu queria dizer para vocês. A gente pega a bandeira e toma como nossa. São as lealdades invisíveis, né? É como se a gente visse a nossa mãe sendo desvalorizada. E com isso ela se torna uma mulher muito rígida com os homens, né? E numa forma inconsciente dela se proteger, o que que a gente faz? Para a gente proteger a mãe da gente, a gente inverte esse papel. A gente vira mãe da mãe. Só que a gente perde a leveza do feminino receptivo, porque a gente inverteu a ordem. Quando alguém também foi excluído da vida da gente, da família, ou tinha um avô, uma mulher injustiçada, nós, como os filhos, como os descendentes, a gente pode carregar essa exclusão numa forma de dureza. É como se a gente dissesse assim mesmo: ninguém mais vai passar por isso. Mas por mais que seja uma lealdade amorosa, ela é cega e pesa. Deixa a gente presa ali dentro da armadura. Ninguém mais, mulher nenhuma mais vai passar por isso. E aí eu ponho a armadura. Talvez a dureza que a gente carrega, ela não seja nem nossa. Talvez a gente está querendo só compensar a dor que veio antes. Quem eu estou tentando proteger quando endureço? Quem eu estou tentando proteger quando endureço? Quem? Que tal a gente ser uma mãe mais mansa para os nossos filhos? Porque se a gente não se amansar, se a gente não sair dessa armadura, quem vai vestir a nossa armadura amanhã? Se a gente vestiu a da mãe da gente, a gente só consegue ter a mansidão quando a gente está no nosso lugar. Como somos quando somos filhas e não mãe das nossas mães. E quando a gente deixa o que é do outro com o outro. Quando a gente reconhece que existe uma ordem,
que dentro dessa ordem pode ter descanso. É sobre isso. Fez sentido, meninas? Deixa eu só passar aqui e ver se ficou alguma coisa. O que que mais tocou vocês hoje? Qual é a parte que vocês precisavam ouvir? A mansidão não é a ausência de dor. É a decisão de não viver mais a partir dela. Soltem a dureza que fez vocês sobreviverem. Escolham a mansidão, que ela fará as coisas voltarem a florescer. O que mais fez sentido? Eu, por muitos anos, levei as dores da minha mãe no casamento. Tudo. Não tem uma parte só, não. Quando eu estava escrevendo, né, o que eu queria dizer, eu faço um estudinho antes para coisas importantes que eu acho que é importante falar. Aí eu também fui tomando assim. Por muito tempo eu fui essa, né? Eu saí do saco, lembra? E hoje eu vejo o quanto estar mais mansa, mais receptiva, mais receber. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. Pode ser que o Bruno tá por aí, vai eu. Mas ontem ele ele chega mais tarde, eu já tô dormindo, e aí ele foi me dar boa noite. Eu vi que ele tinha bebido. Senti. Ele já tinha escovado o dente, tudo, eu senti que ele tinha bebido. E a gente tinha combinado que. Não combinado, a gente tava conversando algumas coisas que a gente não bebe, né? Pra começar. A gente não ia beber mais nada mesmo, né? A não ser que fosse nós dois que quisesse tomar um vinho. Meu, sei lá, era aniversário dele, né? Sei lá, às vezes, alguma coisa. Aí hoje cedo ele acordou e a gente tava conversando. Ele recebeu um presente de um cliente, um super cliente dele. E aí ele fez uma pizza com esse cliente, ele sentou, e aí ele ganhou uma garrafa de vinho, e ele foi tomar com esse cliente. Se eu fosse uma mulher mais. Você disse que não ia beber e bebeu antes dele me contar. Você disse pra mim que não ia beber mais, nós não combinamos que não ia beber mais em público. Mas o que que eu fiz? Esperei. Aí ele foi me contar que sentou com esse cliente, que foi conversar, e que aí ele foi beber e não bebeu muito. Eu podia estar na armadura, na defensiva e já, sabe? Eu esperei, manso. E aí eu precisei falar alguma coisa? Não. Eu tomei as dores da mãe e julguei por muito tempo. E ainda sofro com a autocobrança. O tempo todo. Que tal hoje, Hilda, você experimentar tirar essa armadura? Deixar as coisas mais leves? Tudo vem a mim com facilidade. Eu não preciso ter o controle do amanhã. Porque o amanhã, a Deus pertence. Quando eu soltei o controle, quando eu falei assim, Deus, não dá mais. Eu vou até aqui. Daqui para lá é o Senhor. Não aguento, não suporto mais. O que que aconteceu? O que que vocês acham que aconteceu? As coisas começaram a fluir. Quando mais eu queria controlar, mais eu queria ser rígida, mais menos as coisas aconteciam. Quando eu falei, eu vou até aqui. Chega, não aguento mais chorar, não aguento mais lutar. Vou desistir, acho que vou desistir. As coisas começaram a acontecer. Então não é com a força do braço. Não é. Que tal hoje a gente tirar a armadura? Quando a gente tira a armadura, a gente fica desprotegido, mas também a gente vai de encontro com a nossa essência, com aquilo que verdadeiramente somos. A armadura ela veio só para, né, a gente se privar ali da dor. E é tão bom, eu já falei isso no encontro passado, é tão bom a gente falar assim,
Nossa, você mudou, você tá tão diferente, né? É, essa sou eu. Essa sou eu de verdade. É muito bom. É muito bom. É isso aí, senhoras. Querem comentar? Querem falar? O que que vocês acharam disso tudo? A gente começa a respirar a verdade. Amei. Obrigada, Peraí.